Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FACEG Pod. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é o local próprio para você ouvir grandes pensadores, lideranças classistas, empresariais. E hoje nós estamos com um coringa, Fernanda. É mesmo? Olha, o homem é acadêmico, formado em Direito, com mestrado. Ele é uma pessoa referência dentro da Igreja Católica, um líder religioso. Ele é palestrante, ele é gestor. Ele, na parte política, também deu um show, já foi vereador, deputado estadual, deputado federal. E hoje ajuda a economia goiana a se estruturar e dá todo o respaldo através da Codego, nosso presidente Francisco Júnior. Olá, meus amigos, para mim é uma alegria estar aqui. Agora, o bom mesmo são os bons amigos que a gente faz ao longo da caminhada, né? Então, obrigado, Márcio, por estar aqui, Fernanda. Prazer estar com você também. Muito obrigada, presidente. O senhor que está à frente aí da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás poderia começar falando sobre a missão da Codego. Bem, a Codego é uma empresa que ela tem esse nome de Codego desde 2015, mas ela é uma empresa antiga. A Codego tem 50 anos, quase 51. Ela nasceu Goiás Industrial. A Codego, ela nasce num programa nacional, um programa federal, na época que o presidente era o general Ernesto Geisel. Então, ele querendo levar o desenvolvimento, industrializar o Brasil, então ele cria esse programa que eram empresas de fomento, de geração de desenvolvimento de forma especial, a busca de empresas e desenvolvimento para o centro do país. Várias empresas foram criadas assim, a Codego foi uma delas, e a primeira grande ação da Codego foi então a criação do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. A Codego esse ano ela faz 51 anos e o DAIA faz 48. Então, também já bem antigo. E o DAIA se tornou, por exemplo, ele é o maior distrito industrial que a Codego faz a gestão. Depois disso, ela abriu outros 26 distritos. Então, a Codego ela faz a gestão de distritos industriais em todas as regiões do estado, em Mineiros, Rio Verde, Porangatu, Terra do Márcio, Uruaçu, e vários outros municípios, Piracanjuba, Morrinhos e daí por diante. São 26 municípios, o maior distrito então é o DAIA, onde nós já assentamos mais de 600 empresas e geramos milhares e milhares de empregos. Então a Codego ela tem esse papel de fomentar o desenvolvimento regional, gerando emprego localmente, né? Levar o desenvolvimento para todas as regiões do estado de Goiás. Francisco, você falou muito bem, a Codego, ela, apesar de talvez com outras terminologias, mas ela de fato já está ativa há 50 anos. E eu falo até enquanto tive a oportunidade de ser presidente da Associação Comercial lá de Porangatu, naquela época, quando se falava em Codego, gerava assim um certo desânimo, né? Porque a avaliação de quem estava instalado no parque industrial era que muitas reuniões, muitas ações, mas as demandas não eram resolvidas. Qual que era o cenário que você pegou a Codego e o que é o cenário hoje? Bem, nós estamos até preparando agora uma avaliação para fazer essa prestação de contas. A Codego, de fato, eu acredito que a Codego, ao longo do tempo, ela tem uma importância muito grande, mas ela foi reduzida, né, a uma gestora, uma administradora de condomínios. E isso não é o papel da Codego. Ela tem um distrito, ela faz a gestão, mas o papel dela é estar ao lado do empresário, ao lado do empreendedor, criando o ambiente necessário, que eu gosto de chamar de ecossistema de negócio. Então, criando o ambiente necessário para a empresa desenvolver. Então, ela colabora com o empreendedor, né, com as empresas, na interlocução com o Estado, mas também com a iniciativa privada de forma geral e tudo. Nós estamos estudando as cadeias produtivas do Estado. E a Codego tem esse papel importante de fazer essa articulação. Isso não acontecia tanto antes. Agora sim, agora nós estamos reestruturando a empresa. A Codego ela tem pouquíssima capacidade de investimento, basicamente o investimento ele vem todo a partir do Tesouro do Estado, o que nós também estamos revendo. Então são várias ações, não está pronto ainda, nós estamos a caminho, mas também numa boa conversa com o setor produtivo, uma boa conversa com as empresas. Para você ter uma ideia, Márcio, eu falei que nós temos pouco mais de 600 empresas instaladas nos nossos distritos. Eu tenho mais de 800 ações na Justiça. Quer dizer, a Codego, ela brigava com todo mundo, e não é esse o nosso papel. Então, a gente está chamando as empresas, nós estamos renegociando, rearticulando, reestruturando. Brigava por quê? É o seguinte,
A Codego ela faz a gestão de uma política pública de incentivo. O que é isso? Vou dar um exemplo concreto. Nós estamos, neste momento, licitando, eu mudei o formato, porque a Codego vende áreas. Antes ela dava, agora não pode mais existe isso, então ela vende. Então ela vende uma área que vale R$1 milhão, ela pode vender por 150, 200 mil reais. Porque não é que ela vendeu por 200 mil reais, ela subsidiou, o Estado pagou a diferença na expectativa que ela gere emprego, gere receita e gere desenvolvimento. Então ela devolve esse investimento que o Estado faz funcionando, trabalhando, gerando, contratando, gerando emprego, pagando imposto. Então, então a Codego ela é um braço do Estado para fomentar o desenvolvimento. Acontece que isso muitas vezes não ficava bem estabelecido. Então a empresa recebia a área, ela tem um prazo para entrar em funcionamento, ela tem um prazo para construir, ela tem regras para fazer isso e muitas vezes não fazia. Então chega num ponto então que o Estado, a Codego, então ela pede a área de volta porque aquela empresa que recebeu a área não está cumprindo aquilo que foi comprometido. Nós estamos reestruturando os acordos, reestruturando os contratos e criando condições para que também não se faça nenhuma exigência impossível de se cumprir. Então, a ideia nossa é que a empresa dê certo. O sucesso da companhia é quando a empresa dá certo, cresce, gera mais emprego, fica maior, produz mais. Esse é o nosso papel. O nosso conteúdo ele é transmitido por diversas rádios parceiras. Obrigada a você que nos acompanha aí pelas ondas do rádio. Chegando em cada canto desse estado, né, Márcio? E isso é maravilhoso porque permite que toda essa gama de informações, de conhecimento, seja compartilhado. Então, as rádios realmente elas fazem um trabalho muito importante, a gente agradece de sobremaneira isso. Francisco? Deixa eu antes prestigiar a VegTex, que está com a gente, a VegTex Assessoria Tributária. Olha, Fernanda, hoje cada vez mais, com a reforma tributária, assuntos dessa natureza estão cada dia mais complexos. E uma empresa de pequeno porte, às vezes ela não tem a condição de ter toda uma estrutura para dar informações acerca dessa temática. Acaba que paga mais imposto que devia. Então é muito importante você ter um planejamento tributário. E o local ideal para você fazer esse tipo de acompanhamento é na associação comercial. Nós temos a VegTex, que é uma das parceiras do nosso sistema. Então você que está nos assistindo, Márcio, como é que eu tenho acesso? É só procurar uma das nossas associações comerciais. Francisco, vou te lançar uma provocação aqui. Nesse período que nós tivemos a oportunidade de lidar muito com a Codego e também com industriais que estavam ali instalados, muitos apontaram que o maior defeito da Codego era a descontinuidade administrativa. Trocava muito de presidente. E hoje você trouxe estabilidade, né? Você tem um plano de trabalho, um plano de gestão, e eu posso dar o meu testemunho pessoal na questão do atendimento. Nós já tivemos juntos em várias cidades, e as demandas que são apresentadas, de fato, elas são seguidas. Existe um procedimento interno que facilita até mesmo o acompanhamento. Mas o que é o receio? Amanhã o Francisco Júnior vai para outra alçada, né? Ainda mais com a competência que você tem, vão sempre estar te lembrando em outras funções também. Seria o caso de criar uma estrutura administrativa mais fixa dentro da Codego? Como que nós vamos enfrentar esse desafio? Ô Márcio, isso está no nosso planejamento. Eu estou há um pouco mais de 1 ano na Codego e a gente tem procurado visitar os distritos, conversar com o pessoal, onde eu sempre explico o seguinte: a Codego ela tem um papel. O papel inicial do distrito, a Codego tem uma participação muito efetiva, muito importante. Ela adquire a área, ou muitas vezes o município adquire e doa para a Codego, aí ela desenvolve o projeto, ela implanta o distrito. Nós estamos, por exemplo, o distrito de Porangatu já existe há algum tempo. Nós estamos prestes a implantar um distrito novo em Aparecida, um distrito em Caldas Novas. Então, ela tem esse papel. Então, ela implanta o distrito, capta as primeiras empresas. Só que a partir daí, isso não acontece, nós estamos nos estruturando para acontecer a partir de agora. Eu entendo que a gestão desse ambiente, que a gente chama de distrito, a gestão desse lugar, dos negócios que acontecem lá, na minha opinião, tem que ser tripartite. O que é isso? Nós temos que ter a Codego, o Estado, que continua com uma cadeira, continua com a responsabilidade de fomentar o desenvolvimento e o estímulo para essas empresas continuarem crescendo e se instalando lá. Ela tem que ter uma participação muito mais efetiva do município,
da gestão municipal, da prefeitura, onde os técnicos locais eles têm que estar envolvidos no projeto, mas também tem que ter a participação do setor produtivo. Então, a ideia nossa, e todo lugar que eu vou no estado, nesses 26 municípios que eu falo, eu sempre faço questão de visitar a associação comercial, Eu sou industrial testemunha local, disso, sempre porque participando. é fundamental. Sim. Então, quem entende mais do lugar é quem vive lá, quem está no seu dia a dia. Então, perdão, essa gestão é algo que nós estamos avançando, nós estamos criando esse modelo, onde eu entendo que a implantação é algo que o Estado tem que ter uma presença maior. Depois ele vai equilibrando essa presença. Para funcionar bem, nós temos que ter essa gestão tripartite, onde tem que ter o mesmo peso, a mesma importância, o Estado, o município e a iniciativa privada. Na medida que nós conseguimos fazer isso, então nós vamos ter um funcionamento que vai afastar esse perigo que você falava. Ah, nesse momento vai bem porque é fulano, depois fulano sai, entra ciclano. Não, a entidade ela tem que funcionar independentemente de quem está à frente. Nós temos que caminhar numa linha reta, né? E seguindo critérios. Então tem que dar segurança. O mercado hoje é muito sensível, então nós precisamos de segurança. E aí entra a questão que eu falava do estudo e do aprofundamento das cadeias produtivas. Nós estamos desenvolvendo parcerias com a FIEG também, parceria com o Observatório. Nós estamos conversando com o Instituto Evaldo Lloyd, nós estamos conversando com o Instituto do Estado também, onde nós precisamos ter informação, segurança, para nós podermos apresentar isso para o mercado e entender o espaço do Estado. O Estado ele tem um papel que vai até aqui. Daqui para lá é a iniciativa privada e nós estamos caminhando juntos de braços dados. Então, é o que talvez possa dar mais segurança nesse momento hoje em todos os distritos, não só num ou outro, mas em todos os distritos. Francisco, eu estive hoje no centro de Goiânia, há muito tempo não passava assim, não circulava pelo centro e te confesso que fiquei entristecida assim, com o esvaziamento. Quem chega pela rodoviária de Goiânia, ele sobe a Goiás, eu acho que tem a sensação de uma cidade fantasma, porque em plena segunda-feira à tarde, muitos comércios fechados, então existe um abandono do centro de Goiânia que é terrível. É verdade que existe um projeto de industrialização para o centro de Goiânia? Olha, coincidentemente, eu também passei pelo centro hoje e eu tive também mesma sensação. É lamentável, é muito triste. Duas coisas me entristecem muito no centro: vê-lo esvaziado e vê-lo feio. Porque o centro de Goiânia é muito bonito. Então, algo muito que... rico, né? Muito, muito. Então, inclusive, quando eu fui candidato a prefeito, uma coisa que eu debatia muito é a gente revitalizar o centro, também na aparência, limpar o centro, melhorar, tirar... Nós temos um acervo de arte deco lá fantástico, está lá escondido. Bem, mas a Codego, nós temos um projeto que ainda é projeto mesmo, ainda assim, não está nem escrito ainda, é uma vontade, que nós colocamos no sentido de contribuir para a revitalização do centro. O que seria isso? A possibilidade de nós instalarmos no centro um distrito industrial vertical. A ideia nossa é buscarmos um daqueles prédios, que nós temos alguns prédios lá que estão totalmente parados, abandonados. Cito, por exemplo, do Ipasgo, e tem outros, né? Tem prédios públicos que estão lá parados. E aí eu estou conversando com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a SECTI, Inovação, com José Frederico, secretário, e também com o pessoal do Porto Digital, lá de Recife. A intenção nossa é a gente desenvolver um projeto onde a gente possa levar a indústria limpa para o centro, indústria de tecnologia. Nós temos uma série de faculdades, pessoal de TI, de criação de softwares e tudo mais. Então, hoje, nós temos um potencial grande em Goiás, nós temos escola para isso e nós precisamos fomentar. Então, seria um ambiente de startups, um ambiente de incubadoras de empresas, bem dinâmico, num segmento que é muito dinâmico. E lá nós temos uma quantidade de apartamentos, uma quantidade de espaços que estão também vagos. Numa época, muitos deles por falta de garagem e tal. Então, assim, fazer a ocupação inteligente desse espaço. Eu entendo que o centro precisa de movimento. Então, a ideia nossa seria dar a contribuição. Não seria só isso, né? Quer dizer, a prefeitura tem que fazer algo muito mais elaborado, mas seria a contribuição que nós daríamos, seria essa. E onde eu acho também que o centro ele precisa disso. Ele tem a nossa história. Nós temos respeito à nossa história, nós temos que valorizar o centro. E tem
projetos muito bem sucedidos. Eu citei aqui o Porto Digital em Recife, que é um grande exemplo para isso, né? Eles fizeram todo um projeto a partir de retrofit nos prédios locais e se tornou uma potência. O Porto Digital ele tem um faturamento hoje de mais de 5 bilhões de reais. Então é um modelo, é um exemplo, quer dizer, que nos sinaliza que é possível. Pode dar certo, então nós temos que tentar. Vamos falar de Solute, porque Solute é liberdade digital. Fernanda, hoje é uma realidade, né? Toda empresa ela tem que ter o seu CNPJ também, né? Tem que ter o seu certificado digital. E vários locais você tem a possibilidade de adquirir esse certificado, mas o local que você vai pegar um certificado de confiança, que vai dar lastro realmente, e também, ao mesmo tempo, você está ajudando a entidade que te representa, que é a associação comercial, é o certificado da Solute. Então, procura nossa associação comercial, são os melhores valores do mercado e, como eu já disse, você está ajudando o sistema como um todo a sobreviver, a te representar. Bom, o senhor citou o DAIA com muito carinho, né? A gente poderia falar um pouco dos outros distritos, a gente tem o Dianote aí, né? E quais as outras possibilidades? Porque a Codego está sempre ligada à vocação de cada cidade, de cada região do estado, né? A Codego, desde a Goiás Industrial, ela implanta os distritos buscando isso, buscando a realidade local e o fomento, né? Respeitando a vocação do local. Por exemplo, o distrito de Catalão, por exemplo, ele tem a vocação minerária. Isso na origem. Acaba que muitas vezes a vocação não quer dizer que é exclusivo. Quer dizer, ele tem um atrativo para esse tipo de empresa, mas ele é aberto a todas. No caso do DAIA, hoje se fala muito, apesar de ser distrito agroindustrial, e lá tem muitas empresas do agronegócio, mas ele foi tomando o caminho das empresas, das farmoquímicas. Né? Ele é o segundo maior distrito da América Latina de indústria farmoquímica. Tem uma importância na indústria farmoquímica fantástica. Que a ideia lá atrás era que fosse do agro? Distrito agroindustrial de Anápolis, DAIA. Né? E tem várias empresas lá do agro. Mas ele criou essa característica da empresa farmoquímica. E por que atraiu tantas do polo farmoquímico? Olha, uma puxa a outra? É aquilo que eu falava, você tem um ambiente favorável, né? E agora Anápolis, antes da gente falar de Aparecida, Anápolis ele tem uma característica, ele geograficamente está muito bem posicionado. Então, Anápolis está no entroncamento de BRs, de GOs. Anápolis nós estamos a 1.000 quilômetros de 70% do mercado consumidor brasileiro. É muita gente. Então, você chega em um dia em 70% da população brasileira. Então, Anápolis tem essa característica. Nós temos ali um porto seco, nós temos uma facilidade muito próximo, temos área para o aeroporto de cargas em Anápolis, mas enquanto ele não funciona, nós temos o aeroporto Santa Genoveva. Então, assim, ele te dá muitas facilidades, muito acesso para você poder distribuir, colocar essa mercadoria, receber e entregar no Brasil inteiro. Então, e nós começamos lá com a Teuto, aí foram chegando outras empresas, então hoje nós temos marcas de referência produzindo em Anápolis. Então, acabou puxando, mas lá nós temos indústria farmoquímica, nós temos uma montadora de automóveis, nós temos a Caoa, nós temos outras empresas muito importantes, muito grandes também, de pré-moldados, de engenharia, existem várias outras. E a Aparecida? A Aparecida, nós já temos um distrito em Aparecida e estamos fazendo outro, que vamos lançar as obras, ele já foi lançado, as obras estão a todo vapor e a gente deve iniciar a seleção das empresas para assentamento nas áreas a partir do primeiro semestre do ano que vem. Lá são 2 milhões de metros quadrados. Para você ter uma ideia, o DAIA tem 12 milhões de metros quadrados. Então é significativo, né? E o Dianote será o segundo maior com 2 milhões de metros quadrados. E ele tem, da mesma forma que o DAIA, mas também uma característica muito estratégica para logística.
Então, o foco do Dia Norte são empresas de logística, do agro também, mas especialmente as de logística, que é a intenção da gente trabalhar o escoamento da produção por todo o país. E já tem grandes players interessados? Tem. Nesse momento, anteriormente, nós fazíamos a negociação individualizada. Hoje isso não acontece mais. Hoje a gente faz com ampla transparência num processo licitatório. Então a gente abre o certame, as empresas se apresentam, se qualificam para não acontecer aquilo que eu falava, você entregar a área para uma empresa que não está num bom momento, ou no seu projeto ela quer expandir ou quer construir daqui 10 anos. Não, então ela tem uma obrigação de entrar em funcionamento em no máximo 3. Então existe todo um processo seletivo hoje que se faz. Anápolis nós terminamos o primeiro agora, vamos iniciar o segundo para a expansão do DAIA, e Aparecida da mesma forma. Então, a seleção das empresas, todo esse processo com muita transparência, com muita agilidade, já inicia agora no início do ano. E Aparecida tem uma demanda muito grande, então a gente é consultado o tempo todo. Uma coisa que a Codeco começou a fazer que não fazia antes, a gente está indo atrás também de quem nos interessa. Nós não estamos parados somente aguardando. Nós participamos da Ficomex recentemente, nós já recebemos missões da Alemanha, da África, da China, do Canadá. Então nós estamos agora constantemente em contato com essas empresas de outros países também, na intenção da gente... É isso que eu queria saber. Esse pessoal vem atrás do quê? De oportunidades, né? Quer dizer, então eles têm, o Brasil é um mercado muito interessante hoje, e eles vêm, por exemplo, no caso do DAIA, nós estamos trazendo empresas e elas têm, a empresa que produz medicamento ou produz alguma situação, ela tem necessidades muito específicas, a qualidade da água, então eles precisam entender, nós temos água suficiente, água com qualidade, nós temos, lá nós temos em Aparecida, a distribuição, a facilidade de receber os insumos, né? No caso de Anápolis, a gente pode fazer o desembaraço lá no Porto Seco, lá em Anápolis já, pode receber, o que vai facilitar, o que vai agilizar. Nós temos mão de obra, então nós estamos desenvolvendo várias parcerias aí com o Senai, com o Sesc, com outras instituições, para nós termos a mão de obra. Então, nós focamos em algumas áreas, isso em todos os distritos. Então, qual é a mão de obra, quais são os itens necessários para eu colocar uma pastinha embaixo do braço, ir lá para a China, ou para São Paulo, ou qualquer lugar, captar uma empresa para Porangatu. Então, eu preciso entender bem o que eu tenho para oferecer, para eu disputar essas empresas. Então, hoje nós estamos adotando um perfil de iniciativa. Nós não estamos mais aguardando simplesmente, nós estamos desenhando as perspectivas, as possibilidades do Estado. Nós temos alguns limitadores que a gente tem trabalhado muito, por exemplo, a geração de energia é um nó no Estado de Goiás. Nós estamos fazendo o máximo para resolver e nós estamos então indo atrás daqueles que a gente entende tem as características adequadas para cada região do Estado. A questão da mão de obra é um gargalo também? Sempre é um gargalo. Nós precisamos... o Estado de Goiás tem investido bastante, nós temos os Codecs, Cotegos, pré-Codegos, eu misturei com o nome da empresa, que fazem a formação, coordenados pela Secretaria da Retomada, tem um papel muito importante, parcerias com institutos federais, que são fundamentais para nós termos a mão de obra. Esse talvez seja um ponto mais importante. Eu digo, Fernanda, que daqui 10 anos, a Codego será a principal órgão do Estado na captação de empresas. Digo isso porque hoje, até pouco tempo e hoje ainda, o principal motivo para uma empresa sair de onde está e se instalar em Goiás eram os incentivos fiscais. Isso está com data para acabar. Com a reforma tributária, pode acabar. Então, hoje eu preciso criar um ambiente que fixe essa empresa aqui. Porque para uma empresa grande, ela viu uma oportunidade, ela está funcionando em Goiás. De repente eu não vou ter mais incentivo, eu vou para a Bahia, eu vou para o Espírito Santo, eu vou para a China. Então eu preciso criar um ambiente favorável para que ela fique aqui. Então nós estamos estudando toda a cadeia produtiva, de quem que ela compra, para quem ela vende. Então eu preciso fazer ela comprar melhor e vender melhor.
Então, nós estamos auxiliando as cadeias produtivas, estamos estudando a fundo e buscando auxiliar as cadeias produtivas para que isso, que ela tem necessidade de importar? Isso que ela importa, que impacta no preço final do produto dela, será que eu consigo trazer o fornecedor dela para fornecer mais próximo? Então, nós estamos fazendo essas análises e indo atrás. Vamos falar agora da Tempo. O empresário que não conhece a Tempo está perdendo tempo, né, Márcio? Não pode perder tempo e tem que ganhar dinheiro também. Hoje é inegável a influência, né, da telefonia. Se você tiver no grupo aí de 100 pessoas, vai ter mais de 100 celulares, viu? E o bacana da Tempo é que ela vai te permitir ter acesso a um plano de telefonia em valores abaixo do mercado. E quando eventualmente você precisar tirar alguma dúvida, reclamar de alguma coisa, você não precisa ficar se humilhando naquelas centrais de atendimento, não. O contato é imediato, é humanizado. E o melhor de tudo, você também está ajudando a sua associação comercial, a entidade que vai representar o comércio, a sobreviver, se manter de pé. Então você vai fazer aí um bem bolado. Você vai ter um plano mais barato, um atendimento prioritário e também está ajudando a sua entidade. Então vem para Tempo Telefonia. Secretário, eu já vou chamar ela de secretário, viu? Não é nem presidente, né? Chefe, é o seguinte, pela FACEG a gente tem a oportunidade de andar muito e eu vi que a realidade dos distritos industriais, que estão um pouco mais distante aqui do eixo da região metropolitana, Porangatu, Mineiros, etc., como são distritos já antigos, existe muita confusão até acerca de responsabilidades, né? Diante das demandas que são colocadas, muita dúvida sobre a quem recorrer. Então, problema de iluminação, né? Problemas de as vias de acesso já muito esburacadas, algumas realmente bem prejudicadas, outras nem asfalto tem mais. Questão de segurança, né? Da limpeza, tanto no sentido de limpeza de mato, quanto, porque tem muitas áreas que não estão ocupadas, quanto também coleta de lixo. O senhor tocou 2 pontos muito fortes, que são problemas também muito grandes, que é a questão da água, né, e também da energia. Como que a Codega ela tem feito um trabalho para ter um diálogo mais próximo de quem está lá instalado e mostrar, isso aqui é da Codega, vem para cá que eu vou te ajudar. Não, isso aqui você resolve com a prefeitura, se organiza e vamos para cima. Márcio, primeiro nós estamos... essa é uma dúvida que existe para todo lado, ela tem resposta, mas parece que não tinha muita disposição de trabalhar isso. Por quê? Veja bem, historicamente, os distritos foram criados e foram abandonados à sua sorte. Porque a Codego ela não tem receita para investimento. Ela tem receita para manutenção. Então, o distrito era criado pelo Estado e criou-se o costume de entender que mesmo depois de entregue, ele continuava sendo 100% do Estado. Isso não é uma verdade. Tanto é que todo empresário, toda empresa, ela, depois que ela é assentada no distrito, ela recolhe IPTU, ela recolhe taxa de iluminação, taxa do lixo, e às vezes a prefeitura não presta esse serviço. Essas taxas de impostos que eu falei são municipais, e elas recolhem. Então elas têm o direito ao serviço prestado. Mas ninguém cobrava de ninguém e ficava um jogo de empurra-empurra. O que nós temos feito? Ainda não resolvemos. Eu acho que a situação ainda está gravíssima. Nós estamos... nós criamos um programa que eu posso comentar depois, que é o Codego 5.0, que nós começamos pelo maior distrito, que é o Daia. Aí eu explico daqui a pouco o que é o Codego 5.0, que aí nós estamos fazendo o Daia 5.0. E a intenção nossa é fazer o distrito de Porangatu 5.0, o distrito de Catalão 5.0, e aí eu explico daqui a pouquinho o que é isso. Mas, por enquanto, nós estamos reestruturando toda a nossa legislação, nós estamos modernizando a nossa legislação para nós podermos desenvolver essas parcerias. Eu acredito muito na parceria e na pactuação de responsabilidades, que não era feito. E depois que eu cheguei, eu já notifiquei todos os municípios, todas as prefeituras, informando isso, que nós vamos conversar, nós vamos desenvolver parceria. Tem situações que eu acho que a Codego, o Estado, tem que assumir, tem situações que a prefeitura pode assumir, tem situações que o próprio empresário pode assumir, porque ele é muito mais rápido. Às vezes, para trocar uma lâmpada, que é uma coisa barata, né? Se a gente organiza isso e tem uma associação, pode ser até a própria associação comercial da cidade, a lâmpada na frente da minha empresa está queimada. Para eu trocar essa lâmpada, eu vou demorar, talvez, se eu não tiver estoque, se eu tiver que licitar, talvez eu demore alguns meses.
E talvez eu nem consiga trocar, porque alguém pode questionar a licitação, alguém entra com recurso, e a gestão pública tem desses entraves, desses problemas. E, de repente, se eu tenho um programa, o empresário pode trocar uma lâmpada, que não vai custar muita coisa, se a gente dá a estrutura dentro de um combinado. Então, tem situações dentro do distrito que, por exemplo, já a infraestrutura básica, pesada, essa eu acho que é papel nosso. Né? O asfalto que se coloca num distrito não é o asfalto comum. Ele passa em cima dele só caminhão pesado. Então ele precisa de uma estrutura muito mais resistente. Então, tem algumas coisas que tem que ser papel do Estado. Então, mas isso tem que ser conversado. E o que eu percebi quando eu entrei é que não existia esse diálogo. Então agora nós estamos procurando e fazendo essa aproximação, onde nós temos que ter essa gestão tripartite que eu prego. A presença do Estado, do município e da iniciativa privada, combinando, conversando e acordando soluções. Um caso concreto, eu estava na empresa um dia, chegou um grupo de empresários de um distrito muito bravo, mas muito bravo mesmo, nervosíssimos, né? E tal, porque eles estavam tendo prejuízos homéricos, porque não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água, e eles estavam, os caminhões atolavam e tombavam, e aquela coisa toda. Aí eles me colocaram aquela situação toda, eu apresentei uma proposta para eles, falei, olha, eu entendo o problema, tem 10 anos que a gente veio aqui e nunca ninguém deu uma solução. Falei, olha, eu posso te dar uma solução, talvez não seja boa, mas... E fiz uma proposta para eles, de resolver o problema deles em 2 anos. Dizendo assim, falei, olha, como não está... Eu consigo fazer isso nesse semestre, consigo fazer mais isso nesse semestre, mais isso nesse outro. Fica bom para vocês? Desse jeito eu consigo, não estou inventando. Eles concordaram comigo e nós vamos conseguir fazer muito mais rápido. Depois eu fui atrás de recursos e tal, conseguimos resolver o problema. Mas foi conversado, foi combinado, então eu sou muito favorável a isso, a ter um acordo. E teve coisas que eu coloquei para eles fazerem. Ele falou, vou fazer isso aqui, mas se vocês fizerem uma vaquinha entre vocês e investirem dessa forma, vai andar mais rápido. O que vocês topam me esperar ou vocês aceitam fazer isso para ir mais rápido? Não, a gente aceita. Então tudo bem, vamos em frente. E assim as coisas estão acontecendo. Eu acho que tudo, mas eu acho que precisa de diálogo. Se eu puder emendar no que é o Codec 5.0, eu já explico aqui agora. Primeiro é uma brincadeira, né? 5.0 tem várias interpretações. Hoje a gente fala da indústria 4.0, a indústria moderna e a indústria 4.0. Eu criei o 5.0 por 2 motivos. Um, para fazer uma brincadeira com a indústria 4.0, dizer que a gente está à frente, que Goiás está à frente, nós já temos a indústria 5.0, mas também porque a Codec tem 50 anos. Ela está fazendo 50 anos. E o Codec 5.0 nasce com o DAIA 5.0, que é um programa de 3 anos que eu fiz para o DAIA, que encerra quando o DAIA completa 50 anos. Então teve essa brincadeira. Mas o que é basicamente esse programa DAIA 5.0, Dianote 5.0, Codego 5.0, que a gente vai levar de um por um dos distritos? É um programa que tem 3 etapas, ou 3 linhas, 3 eixos. Nós temos o eixo, primeiro, da regularização. Nós precisamos regularizar as nossas empresas. E nós precisamos regularizar as áreas. Grande parte dos distritos, os empresários não têm a escritura do seu imóvel. Então, nós estamos criando um programa de regularização fundiária. Então, onde é possível, em parceria com o REURB local, mas nós estamos dando uma atenção à regularização fundiária. Então, o primeiro eixo é um eixo de regularizar. Então, nós estamos, como eu falei, nós já estamos bem avançados em Anápolis, nós estamos iniciando uma conversa em Uruaçu para regularização e pretendo fazer isso em todos os distritos, criar um programa de regularização fundiária em cada um dos distritos. Eixo 2 é o eixo de ampliação. Então, nós estamos regularizando e, de acordo com a necessidade e a possibilidade, nós estamos ampliando. Então, por exemplo, no DAIA, nós estamos ampliando mais 1.700.000 metros, em Aparecida mais 2 milhões de metros, em outros distritos nós estamos conversando com a Badiânia para ter uma ampliação. Então, onde é necessário para nós gerarmos infraestrutura para recebermos novas empresas.
Então, nós estamos organizando projetos, aprovando projetos, então nós criamos um outro eixo, que é o eixo da ampliação. Nós precisamos ter oferta para poder atrair empresas, nós vamos ter oferta de áreas. Antes do senhor falar do terceiro eixo, deixa eu falar da Faculdade do Comércio, que tem pós-graduação e graduação à distância. Olha, a sistemática da Faculdade de Comércio é bem interessante. Primeiro que ela foca cursos realmente vocacionados para quem quer atuar no comércio. Então isso melhora demais a atuação do âmbito comercial, melhora a nossa mão de obra. E segundo que são cursos todos na modalidade EAD, ou seja, você vai programar o seu horário dentro da sua disponibilidade. Tem gente que tem mais tempo à noite, outras pessoas no final de semana. Então, quando é na modalidade EAD, isso facilita muito. E terceiro, essa que é a cereja do bolo, você também está ajudando a sua entidade, estação comercial, a entidade que te representa a se manter, se estruturar. Márcio, como é que eu faço para ter acesso nos cursos da Faculdade do Comércio? Vai na associação comercial que você vai ter todas as informações. É ou não é um garoto propaganda convincente, gente? Olha só. Eu acho que, inclusive, a gente pode dizer às empresas que nos assistem, que nos acompanham pelas rádios parceiras, você também que acessa nosso conteúdo no YouTube da FACEC, que o espaço está aberto para você anunciar aqui com a gente, né, Márcio? Olha, depois desse elogio, fica até vermelho. Sigamos, então, Francisco Júnior, presidente da Codego, que a gente está recebendo aqui hoje. O senhor falava sobre os eixos, né? Agora o terceiro eixo. Então, o primeiro, regularização. O segundo, ampliação. E o terceiro, modernização. E aí, na modernização, ele é o eixo mais visível, aquele que a gente atua, onde a sociedade perceberá mais. Porque na modernização eu preciso pensar na infraestrutura do distrito, eu preciso modernizar, eu preciso... vou citar como Anápolis, que Anápolis está bem adiantado já e é o primeiro. Por exemplo, Anápolis, o DAIA estava escuro. Hoje nós já iluminamos todo o DAIA. O eixo principal, que é uma GO, foi iluminado pela própria Codego, licitamos, já implantamos, ficou em R$1.200.000. As demais, nós estamos trocando todas as lâmpadas do distrito por lâmpada de LED numa parceria com o Programa de Iluminação Pública do município de Anápolis. Então conseguimos uma parceria, o próprio município incluiu o DAIA que não estava a princípio, depois incluiu e o DAIA está iluminado. Interlocução do nosso presidente. Nós estamos na infraestrutura de água, por exemplo, lá no DAIA, nós estamos fazendo um investimento de 17 milhões na ETA, onde nós vamos dobrar a capacidade de água tratada no distrito. Então são vários investimentos. Então teve a questão da água, da iluminação, nós estamos fazendo uma coisa muito inovadora, por exemplo, em parceria com a Goiás Parcerias, nós estamos lançando um edital onde nós vamos fazer um PMI, onde nós queremos fazer toda a gestão do tráfego, dos caminhões, ali de toda a região, de uma forma muito inteligente e espelhamos na experiência do Porto de Suape, em Pernambuco, onde você tem uma empresa, a Sulog, e ela faz toda a gestão. De forma que alguém vai fornecer para alguma empresa lá do DAIA, por exemplo, e a empresa está sendo lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então você tem toda uma gestão, todo um controle do horário que ela vai chegar, para ela não ficar na fila. Eu tenho empresa no DAIA que o caminhão chega a ficar para descarregar ou carregar uma semana na fila, né, na época de safra. Por exemplo, e numa situação toda, às vezes o caminhoneiro vem com a família, não tem onde dormir, é uma situação lastimável, 400 caminhões na rua. Então, esse caminhão vai para um estacionamento, lá ele vai ter todo o apoio, ele vai ter um controle, a previsão dele de carregar ou descarregar vai ser às 3 horas da tarde. Então ele não vai para a fila da empresa, ele vai para esse outro espaço onde ele vai ter médico, onde ele vai ter restaurante, onde ele vai poder descansar. Mas esse é um só projeto sai no momento tão certo. Antigo, né? Uma promessa tão antiga. Isso tem previsão de quando seria viabilizado, por exemplo? Nós estamos fazendo o edital agora e a previsão nossa é ano que vem entregar. É mesmo? Aí tem todo um cronograma do PMI, da forma que nós estamos fazendo. Então essa é uma parceria. Então nós estamos licitando, primeiro nós vamos licitar o projeto, né, com o edital do projeto, o projeto sendo aprovado, nós já vamos partir para a realização. Então assim, isso para dar um exemplo de modernização. Então modernização ela entra na infraestrutura, ela entra no funcionamento do distrito. Tem alguns lugares que a nossa...
o eixo da modernização vai ser cercar o distrito e nós fazermos tipo um condomínio fechado industrial, por exemplo. Tem lugar que recebe bem isso, outros lugares não. Então a parte de modernização ela vai ser muito pontual e personalizada, Depende da demanda de cada... De acordo com... E por isso a importância do empresário local participar. Ele tem que dizer para mim o que é importante para ele. E aí a gente vai estruturar e organizar para que aconteça. Presidente, Goiás utilizou muito bem nos últimos anos os incentivos fiscais para consolidar o seu parque industrial. Então a pergunta aí da Codega a médio e longo prazo. A partir do momento que se concretiza uma reforma tributária que vai tirar essa possibilidade nossa, como que a Codego enxerga que nós vamos ter um atraente para essas empresas continuarem a vir a Goiás e as que estão aqui não saírem? Então, era aquilo que eu falava da gente ter um ambiente de negócio, um ecossistema de negócio bem estruturado. A empresa que vier para cá, naquele segmento, naquela estrutura, naquelas condições que a gente estava conversando aqui agora, ela tem que vir na certeza de que ela vai ter a matéria-prima dela a um preço competitivo, ela vai ter o escoamento da sua produção num preço interessante, ela vai ter mão de obra qualificada, formada, focada no negócio dela, ela vai ter energia e as outras riquezas naturais que porventura ela necessite, água, minério, seja o que for. Então nós estamos analisando cada segmento, estudando, partindo do nosso potencial, que é o agro, né, onde nós precisamos agregar valor ao produto que a gente vende. Então, ao invés de vender semente, eu quero esmagá-la e vender o óleo. Eu não quero vender o óleo em caminhão, eu quero já colocar ele na garrafinha, eu quero transformar ele em outra coisa. Então, toda essa cadeia produtiva, nós estamos analisando e nós queremos criar um ambiente interessante, de oportunidade para ir na empresa e falar, vem para Goiás, porque lá você vai ficar melhor. E não só trazer empresas de fora, eu preciso criar também um ambiente para que as empresas goianas, elas possam crescer. Hoje nós somos referência em várias áreas já. Então, por que quando a gente cresce, a gente tem que sair de Goiás? De forma alguma, então nós temos que crescer e ficar aqui. Vamos abrir filiais por todo canto, mas a cabeça... Ela pode continuar aqui. Tem algumas coisas que a gente gosta de trazer aqui, até como forma de incentivo, que são questões da trajetória de vocês que se sentam aqui diante da gente. E um fato curioso que eu vi ali na sua biografia, que você começou como auxiliar de serviços gerais, né? E chegou hoje onde está, se formou em Direito, foi candidato a prefeito de Goiânia. Que outras metas aquele menino lá de trás tem? Que outros sonhos? Então, é uma coisa interessante. Eu comecei a auxiliar no Banco do Brasil, né, com 14 anos. Eu fui selecionado e eu era menor auxiliar de serviços gerais dentro do Banco do Brasil, que foi uma experiência riquíssima para mim. Eu penso assim, os meus sonhos, eu com 55 anos, Fernando, eu já começo a sonhar compartilhado. E aí eu vou ser um pouco romântico agora. Os sonhos que eu tenho já não são tanto mais para mim. Eu já penso assim, eu não tenho netos ainda, mas quero ter. Eu tenho 3 filhos. Que mundo que eu estou deixando para essa turma? Então hoje o meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação é no sentido de que contribuição que eu estou dando para deixar um mundo um pouquinho melhor para quem está vindo depois. Será que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, um mundo com as mesmas dificuldades que eu enfrentei? Não, então eu preciso fazer algo para melhorá-lo um pouco. Então o meu esforço, isso também foi o que me cativou, o que me conquistou para a vida pública. Que no sentido da gente fazer algo, semear algo, para que o mundo possa ser melhor. É romântico, como eu falei, do ponto de vista de carreira, política, tudo. Eu cheguei muito mais longe do que eu imaginei que fosse chegar quando o Íris me chamou para ser secretário de planejamento de Goiânia. Foi a primeira função pública que eu ocupei. Eu imaginei que eu ficaria naquilo, e depois, isso já passou 20 anos. Já se passaram 20 anos, e de secretário eu virei vereador, presidente da Câmara, que me deu uma visibilidade para me tornar deputado estadual. De deputado estadual fui candidato a prefeito, virei deputado federal e hoje estou numa companhia. Mas tudo dentro de uma vontade de servir, dentro dessa linha.
E para você ver como que as coisas são tão perfeitas, quando eu era deputado federal, eu descobri um centro de estudos estratégicos, que inclusive o Tarcísio, governador de São Paulo, é funcionário da Câmara nesse centro de estudos, que é a CEP. Lá eu desenvolvi 2 trabalhos. O meu primeiro biênio como deputado federal, coordenei um trabalho internacional sobre cidades inteligentes, que é uma paixão minha, eu tenho um livro escrito sobre isso. Então, sobre cidades inteligentes. E depois veio a pandemia. A pandemia me assustou muito. E eu fiquei incomodado, querendo responder uma pergunta: como que nós vamos fazer depois da pandemia? E eu apresentei lá para o Centro de Estudos da Câmara dos Deputados, eu apresentei uma proposta de estudarmos, apesar de eu não ser economista, eu sou urbanista, sou um advogado com mestrado em planejamento urbano. E aí eu apresentei uma proposta de nós estudarmos a retomada econômica no pós-pandemia. E passei 2 anos conversando com economistas, fiz várias audiências públicas, conversando com o presidente do Banco Central, ministro da Fazenda na época, um que colaborou muito, goiano, Henrique Meirelles, foi um dos primeiros a participar, e disso saiu 2 livros. Do Congresso. Saíram 11 projetos de lei, saíram centenas de recomendações aos ministros na época, no pós-pandemia. Esse trabalho foi o primeiro a falar sobre a vacina na época, saiu uma recomendação para o presidente da República na época sobre a vacina. E curiosamente, então eu passei 2 anos estudando sobre retomada econômica, que não era tanto a minha área de planejamento, aí sim, mas retomada econômica não. Curiosamente, passam as eleições, o governador Ronaldo Caiado me chama para ir para a companhia que trabalha exatamente isso. Então eu entendo que na vida da gente nada se perde, tudo é muito... existe uma inteligência superior aí que nos observa. Maestro, né? E a gente precisa ter, toda. e a gente precisa ter boa vontade e boa intenção. Então quando você pergunta para mim qual é o meu sonho é poder continuar dando a minha contribuição até o último momento, seja onde eu estiver. Falar da Equifax. Equifax, proteção ao crédito. Isso é importante, hein, Márcio? Demais, nós sempre falamos, né? Não basta vender, tem que receber também. Equifax é um sistema de proteção ao crédito maior do Brasil. Ele vai permitir não só que você tenha segurança na venda, como também o potencial do seu consumidor. Márcio, como é que eu chego na Equifax? Procura a nossa associação comercial, que lá você vai ter todas as informações. Francisco, jogo rápido aqui, nosso tempo está acabando, mas é uma pergunta padrão para praticamente todos os nossos convidados, que a gente não pode deixar a oportunidade passar de ver alguém com tanta vivência, tanta experiência, nos ajudar numa luta cultural que nós fazemos dentro do meio classista, que é mostrar para o comerciante a importância dele estar junto, estar dentro da associação comercial, fortalecer sua categoria. Então, para você que lida aí com tantas pessoas, com tantas instituições, manda um recado para quem está nos ouvindo. Qual que é a importância de estar dentro de uma associação comercial? Olha, uma coisa que eu tenho percebido, Márcio, é que todos os lugares que se desenvolveram, que são exemplo, as cidades, as regiões do estado, que se desenvolveram num ritmo mais acelerado que outros lugares, quando você vai olhar, existe uma articulação comum. Existe uma cooperativa, existe uma associação comercial, existe algo onde a pessoa começa a pensar fora da caixinha, fora do seu próprio negócio. Absolutamente nenhum negócio tem como dar certo se ele ficar centrado nele mesmo. E é justamente isso que eu estou procurando fazer com os distritos. Por isso que eu disse que toda vez que eu chego numa cidade, eu visito a associação comercial, eu quero entender, eu quero conversar com eles. É porque a gente é bonzinho? Não, porque eu preciso deles. E o empresário, quando ele percebe que ele precisa de quem está do lado, até quem ele acha que é concorrente, porque é quem ele acha, eu estou falando que acha porque às vezes ele faz o mesmo produto, mas se eles se juntam numa articulação, eles vão entender que o concorrente dele não é o que está do lado imediato, é o que está mais longe um pouco, porque se a gente fortalece o segmento, você fica mais forte. Então, para você que está nos acompanhando aqui, eu quero primeiro parabenizar o trabalho de vocês, o trabalho da FACIEG, o trabalho das associações comerciais e, de forma especial, parabenizar o trabalho dessa gestão. Porque, olha, eu ando muito o estado, sempre andei. Seja
quando eu era deputado, seja agora da presidência da Codego, e eu vou te falar uma coisa, eu nunca encontrei tanto o presidente da FACIEG como eu encontro o Márcio para todo lado. O Márcio Onipresente. é onipresente. Eu chego no lugar, ou ele tá lá, ou ele foi semana passada, ou ele tá chegando semana que vem. É assim, é uma... E isso é muito importante, porque a categoria precisa entender que não tá só. Que tem alguém do lado. Eu tenho falado muito isso para o empresário. A Codego ela quer estar ao lado do empreendedor, que seja para chorar junto, que seja para sofrer junto, mas na medida que a gente entende o que está acontecendo, a gente tem chance de dar passos mais seguros. E a associação comercial, quando à medida que ela vai se fortalecendo, à medida que ela vai encorpando com a sociedade produtiva local, ela vai dando essa segurança para o comércio, para o setor produtivo como um todo, da cidade, da região. Isso é fundamental. Então, eu acabei falando demais porque eu empolgo. Eu sou entusiasta do associativismo em todos os sentidos. Eu acho que tudo que a gente tem a oportunidade de reunir pessoas com interesse comum, a gente tem a chance de andar de forma muito mais segura, muito mais rápida e ter muito mais resultado. Obrigada às rádios parceiras que transmitem o nosso conteúdo. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se inscreva no canal da FACIEG no YouTube, é facinho, e aí você vai ter atualizado todo o nosso conteúdo lá também. E nos siga no Instagram, @FACIEGGoiás. Francisco Júnior, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês, e eu quero me despedir convidando você para nos conhecer mais também. Visite nosso site, onde você estiver no estado, fora do Brasil, onde você estiver, participe conosco, entre no codego.com.br, é facinho, codego.com.br, conheça um pouco o nosso trabalho, os nossos distritos, quem sabe você não está procurando aí uma oportunidade e vai encontrar conosco a oportunidade de você instalar a sua empresa, fazê-la crescer, gerar emprego, desenvolvimento. É isso que nós queremos. O nosso sucesso é o seu sucesso, é o seu desenvolvimento que nos faz crescer. Bora, Márcio. Bora, você reparou? O pessoal reclamou que eu tava falando demais na Vila Nova. Hoje eu não falei Vila Nova hora nenhuma. Pronto, acabou de falar. Terminou o episódio sem falar, né? Foi um show, né? Obrigado, bom. Francisco. Eu que agradeço, gente. Muito bom. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Bye, bye.